Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor João Romeu Morelli e você está aqui numa série de vídeos sobre o panorama do Novo Testamento. Esse é o vídeo de número 2. No vídeo anterior nós fizemos uma breve introdução a alguns conteúdos do Novo Testamento e hoje eu quero avançar mais um pouco em algumas outras informações relevantes sobre o panorama, sobre o contexto do texto do Novo Testamento. Hoje eu quero inicialmente tratar sobre o território onde a história do Novo Testamento é contada. Você vai pegar os evangelhos, eles basicamente narram histórias que se passam no primeiro século da idade cristã no território de Israel. Não o Israel como muitas vezes nós conhecemos em algumas passagens do Antigo Testamento, mas o Israel que era comandado pelo Império Romano daquele tempo. Você vê Israel dividido em 3 territórios, a Galileia mais ao norte, a Samaria, um território central, e a Judéia, a parte sul do território de Israel. Se você consultar algum mapa, você vai ver que Israel é um território estreito de norte a sul, que tem na sua extrema faixa direita o Rio Jordão como referência, né? Aquele rio que nasce lá ao norte, perto do Monte Hermon e vai descendo até o sul. Então você consegue facilmente identificar Israel, que é um território estreito, comprido, norte a sul, mais ao norte Galileia, parte central Samaria e mais ao sul a região da Judéia. Quando nós vemos as histórias de Jesus, boa parte delas se dão na região da Galileia, a região mais ao norte, uma região muito seca e muito pobre, onde você tinha um povo que vivia basicamente da pesca à beira do Rio Jordão e principalmente do chamado Mar da Galileia, que é um lago de água doce, também conhecido como o Grande Mar ou o Lago de Genezaré, e também onde as pessoas viviam de cuidado de pequenos animais, alguns eram pastores de ovelhas, e alguns outros viviam de algumas outras pequenas profissões, dentre elas a carpintaria, que era a profissão da família de Jesus. Na faixa central do território nós encontramos a região da Samaria. E essa região é uma região onde as pessoas eram altamente discriminadas pelo povo da Judéia. Eram considerados povos mestiços, povos idólatras, que não tinham a linhagem de Israel. E você tem mais ao sul a Judéia, onde a grande elite estava estabelecida, onde tinha o templo, e aonde um dos principais governos romanos estava, onde estava o governador Pôncio Pilatos, e você tinha toda ali uma aristocracia romana naquela região ali. Esse era o contexto mais ou menos geográfico e político daquele território do período dos evangelhos. Quando nós vamos para as outras passagens do Novo Testamento, nós vamos encontrar uma diversidade enorme de cidades e locais, né? Boa parte das narrativas das cartas de Paulo e de outros textos se dá naquilo que a Bíblia chama de Ásia Menor, que era um território extremo, um grande território que hoje se compreende basicamente dentro do país que nós conhecemos como Turquia, e onde você tinha ali diversos povos, diversas culturas, onde você tinha cidades mais desenvolvidas, cidades menores, e por onde o evangelho vai sendo plantado ali conforme os apóstolos vão visitando e trazendo mensagens àquelas cidades. Uma outra questão que eu quero tratar é sobre a religiosidade do período do Novo Testamento. Quando nós vamos para a religiosidade dos judeus, nós vemos ali um culto centralizado em 2 ambientes. Então, no território de Israel, você tinha um templo que ficava única e exclusivamente na cidade de Jerusalém, um templo que era comandado ali pelos sacerdotes, aquela classe sacerdotal que vem desde o Antigo Testamento lá, né, da família de Levi, onde ali se ofereciam os sacrifícios, onde ali era feito o culto semanalmente, sempre eram oferecidos ali as ofertas, os sacrifícios, e aonde ao entorno do templo se criou uma classe político e religiosa muito forte, aquilo que o Novo Testamento chama da classe dos saduceus. Os saduceus nada mais eram que um grupo basicamente feito de sacerdotes, onde eles tinham todo o poder porque o culto do templo era centralizado. Lembre-se, no período do Novo Testamento não havia sacrifício em outro lugar que não fosse no templo de Jerusalém. Então todo o poderio religioso, o controle religioso estava à mão dos sacerdotes. Então ali estava o sacerdócio, um sacerdócio que para muitos era corrompido, porque eles tinham uma ligação muito forte com o governo do momento. Então o sacerdócio estava automaticamente ligado aos romanos, à autoridade governamental daquele momento, e fazia-se o jogo.
basta ver que os sacerdotes trabalharam de maneira eficaz para a morte de Jesus, porque eles viam que Jesus desestabilizava o governo romano e também a eles. Então eles trabalharam de que forma que Jesus fosse executado e se mantivesse uma determinada paz naquela região. Então você tinha o culto no templo centrado no sacrifício e tendo os sacerdotes como pessoas de destaque. Você vê que pouco se fala dos levitas, né, no período do Novo Testamento. Você não vê praticamente nenhuma manifestação do culto levítico, da adoração. O Senhor fala dos sacerdotes e do sacrifício. Uma outra instituição fortíssima no período do Novo Testamento era a sinagoga. Nada mais é do que casas de oração que surgem no período que Israel esteve na Babilônia e que tem como um grupo central na organização e na manifestação da sinagoga os fariseus. Os fariseus surgem de sacerdotes dissidentes que não concordavam com a forma de organização do sacerdócio. Eles saem dentre os saduceus, saem dentre os sacerdotes e criam um outro movimento que vai para a sinagoga, para aquela casa de oração, e que além de oração era um lugar extremamente de estudo da lei, estudo da Torá. Então sábado após sábado se reuniam nas sinagogas para os estudos do Antigo Testamento e também para uma preservação cultural. Algumas sinagogas se transformavam em grandes escolas onde a cultura judaica era mantida, ela era ali de alguma maneira disseminada entre o povo. Uma outra vantagem da sinagoga é que a sinagoga era totalmente descentralizada. Toda cidade um pouco maior tinha a sua própria sinagoga. Então se você faz uma visita, mesmo que virtual, ao território de Israel, você vai ver que em várias cidades a sinagoga estava ali estabelecida. Então todo povoado um pouquinho maior tinha uma sinagoga na sua cidade ou uma sinagoga próxima. Então ela estava espalhada no território de Israel. E ali os fariseus, que eram estudantes da lei, propagadores da lei, se concentravam. Então se pensa, se os sacerdotes estavam só em Jerusalém, os fariseus estavam espalhados pela terra. Por isso que, principalmente nos evangelhos, os fariseus são altamente conhecidos, são bem vistos pela população e estão sempre perto do ministério de Jesus. Eles construíram ali um movimento de discipulado, eles tinham discípulos, grupos que seguiam grandes mestres, e eles focavam num estudo firme da lei e um estudo também da cultura e da religiosidade pautada na lei. Aquilo que os próprios judeus chamam de a lei oral, né? Que era a construção cultural da interpretação da lei, que para uma boa parte dos fariseus, essa interpretação também foi dada por Deus. Alguns fariseus acreditavam que Deus deu a Moisés a lei escrita e deu também a interpretação da lei, que era a lei oral. Além desses dois grandes grupos, os saduceus voltados no templo e os fariseus voltados à sinagoga, você tem alguns outros grupos que fazem parte da religiosidade judaica. Você tem ali os chamados escribas, que eram copistas, pessoas que trabalhavam de maneira profissional e religiosa em copiar a lei de Deus, para que a lei fosse preservada. Lembre que na semana passada, no vídeo passado, eu falei sobre essa prática judaica de se copiar os textos e que boa parte do Novo Testamento passou por esse processo de maneira constante, né? Os textos foram preservados, sendo copiados. Então você tinha profissionais, os escribas, que trabalhavam na leitura da lei do Senhor e na cópia para preservação e para disseminação da lei do Senhor. No Novo Testamento você também encontra entre os judeus um grupo chamado de herodianos, que eram judeus que defendiam o governo de Herodes, que era o governante romano de uma parte do território de Israel. Você tem também um outro grupo que aparece como os zelotes, que eram radicais da fé, que criam na tomada do território de Israel pela força. Então os zelotes era quase que um grupo miliciano, né? Uma pequena guerrilha. Era um grupo que acreditava fielmente que através da força, do sangue, eles conseguiriam implantar o reino de Deus e expulsar os romanos da terra. Você tem um outro grupo também que não aparece citado no Novo Testamento, mas que historicamente é reconhecido como um grupo existente naquele período histórico, que é um grupo chamado grupo dos essênios. Os essênios eram sacerdotes em sua maioria, um pequeno grupo de fariseus e outros judeus que, desacreditados do movimento daquele período, saíram das cidades, foram para o deserto, ao sul do território de Israel, ali perto da região das colinas de Golã, ali perto da região do Mar Morto, e estabeleceram uma comunidade que chegou até mais de 3, quase 5 mil pessoas. Viviam uma vida reclusa,
uma vida quase que de monge, tinha lá uma regra de vida muito estrita, muito radical, e ali eles estudavam a lei do Senhor, tinham os seus textos que eles escreviam, e eles são importantíssimos na história da fé, porque foi por causa do trabalho dos essênios que os essênios são importantíssimos na história da fé. Se você der uma pesquisada, se você der um Google, você vai encontrar lá os chamados manuscritos do Mar Morto. Foram cópias de quase todos os livros do Antigo Testamento encontradas nas cavernas aonde os essênios habitavam. Eles copiaram os textos e preservaram os textos. Então, a comunidade essênia ela é muito importante na história da fé, porque eles foram uns daqueles que preservaram historicamente o texto do Antigo Testamento através das cópias que foram encontradas no final da década de 40 ali na região do Mar Morto. Além de toda essa cultura, que é a cultura dos judeus, a religiosidade dos judeus, você encontra religiões diversas na região da Ásia Menor. Você vai ver ali quando Paulo escreve as suas cartas, você vê ali grupos que têm lá suas divindades gregas, suas divindades romanas, que têm os cultos dos mais diversos, a tal ponto de se encontrarem lá entre alguns grupos cultos como o culto da fertilidade, onde se colocava as relações sexuais como parte do culto. Exemplo clássico, o que Paulo encontra quando ele visita Corinto. Ele encontra lá as prostitutas cultuais e dá até uma legislação específica no trato da mulher no texto de Corinto, preocupado com aquelas mulheres que serviam no templo como prostitutas e se convertiam e vinham participar das reuniões de fé. Então, estou dando um spoiler aqui, um exemplo. Quando Paulo fala lá das mulheres não servirem de maneira ativa no culto do Senhor em Corinto, ele fala com a preocupação do culto de Corinto, o culto de Corinto não ser relacionado às prostitutas cultuais de Corinto. Quando ele fala, por exemplo, que a mulher deveria ter um véu no cabelo e quando o cabelo crescesse, o cabelo tomaria o lugar do véu, era porque as prostitutas cultuais de Corinto andavam com o cabelo raspado. Então, conhecer um pouquinho da religiosidade do período do Novo Testamento nos ajuda, entre outras coisas, a interpretar melhor o texto bíblico, a entender melhor algumas passagens, algumas narrativas que fazem parte do texto do Novo Testamento. Como dica de livro, como indicação de leitura de hoje, eu quero deixar este livro aqui, ó. A Vida Diária nos Tempos de Jesus. É um livro da editora Vida Nova. É um livro de Henry Daniel Hopes e é um conteúdo riquíssimo. Aquilo que eu tratei aqui em 12, 13 minutos, você vai encontrar extremamente detalhado. Então você encontra aqui como era toda a narrativa cultural, histórica e religiosa do período do Novo Testamento. É um livro que vale você ter lá na sua biblioteca, é um livro de consulta, não é só um livro de leitura, né? Você vai ver que eu vou estar indicando aqui semanalmente livros de consulta que você compra, coloca lá na sua estante e você vai poder utilizar durante muitos anos da sua vida para suas pesquisas e seus estudos bíblicos. Então a indicação de hoje é este livro, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Então compre, adquire, embaixo aí na nossa descrição você vai ter o link lá deste livro. Até a próxima semana, até o próximo vídeo, um abraço forte, que Deus os abençoe.